Fala Minas está de volta e agora a gente vai falar sobre a bronquiolite. Para quem não sabe, é uma doença respiratória aguda que afeta principalmente crianças com menos de 2 anos. É caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, que são as pequenas vias aéreas dos pulmões. A doença tem chamado a atenção devido à alta incidência e à possibilidade de causar quadros graves, incluindo internação e, em alguns casos, até mesmo a necessidade de cuidados em UTI. No final da semana passada, uma menininha de 1 ano e 4 meses de Matosinhos, região metropolitana de Belo Horizonte, morreu após complicações causadas por bronquiolite e pneumonia. Além dessa notícia, no final de semana passada, aqui repeti meu texto, mas além dessa notícia, gente, também teve o seguinte: o governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em saúde pública por causa do aumento dessas doenças respiratórias. Então, para falar sobre esse assunto que é tão importante, eu recebo ao vivo aqui a Luciana Bueno, homeopata e pediatra. Muito obrigada pela presença, doutora Luciana. Obrigada, Júlia, é um prazer, uma honra estar aqui, poder falar sobre esse tema que é tão importante, necessário nesse momento que a gente está vivendo aí esse surto, né, de bronquiolite. Exatamente. Doutora, vamos lá. Primeiro, eu dei um breve resumo sobre o que é a bronquiolite, mas eu queria que você explicasse pra gente o que é a doença. Sim, a bronquiolite é uma doença que, como você falou, ela afeta principalmente as crianças nessa faixa etária até os 2 anos de vida. Ela tem uma faixa etária que a doença tende a ser mais grave, que vai dos 2 aos 6 meses de vida. E é uma doença viral, na grande maioria das vezes. Às vezes ela pode ter complicações bacterianas, mas em geral ela é causada por vírus e o principal deles é o vírus sincicial respiratório, que é o VSR. Então ele é responsável por 70% dos casos de bronquiolite, mas outros vírus também podem gerar quadros de bronquiolite, até mesmo o coronavírus, o adenovírus, o parainfluenza, o influenza. Então, assim, são inúmeros os vírus que podem causar quadros de bronquiolite, que é como se fosse uma pneumonia viral. Essa inflamação dos bronquíolos, que são as vias aéreas menores dos nossos pulmões. E quais os sintomas da bronquiolite? O sintoma inicial, ele é muito similar a um sintoma de resfriado. Então, a coriza, febre, tosse e em algumas crianças evolui para um quadro de vias aéreas inferiores, né? Que aí começa a ter ataque apneia, que é aquela respiração ofegante, acelerada, esforço respiratório. Então, a criança ela tem uma dificuldade em fazer a troca gasosa do oxigênio. E isso vai gerando um acúmulo de ar nos pulmões, mas com um nível de oxigênio baixo. Então ele começa a ficar cansado e ter esforço respiratório, né, que a gente começa a notar pela respiração ofegante, pelo que a gente chama de batimento de asas nasais, que essa região do nariz ela abre e fecha quando o bebê respira, a fúrcula, que é essa região do pescoço, afunda e levanta. A gente vê esses músculos que geralmente a gente não utiliza na respiração, a criança no caso, passa a utilizar devido ao esforço, a necessidade de fazer esse esforço para conseguir fazer uma troca gasosa. Entendi, muito importante, né? Porque a qualquer sinal do primeiro sintoma, gente, já fica de olho para buscar uma orientação médica. E como a gente disse, doutora, a doença ela acomete mais crianças, mas os adultos também pegam? Bronquiolite em geral não, é crianças. É criança. Crianças. E qual o tratamento? Tem que usar bombinha? Qual que é o tratamento? Tem um caso para caso? Ele é muito individual, vai depender da resposta mesmo de cada criança, mas em geral é um suporte, geralmente, né? Porque como é uma doença viral, ela não tem como, né? Igual quando é uma pneumonia bacteriana, você dá um antibiótico e tá tratando, né? Quando a doença é viral, ela depende muito da resposta imune da pessoa que está com vírus, né? Então,
É muito a questão do suporte, oxigênio, às vezes só uma cânula com oxigênio, às vezes precisa de um suporte maior, vai depender da gravidade, né? Então a gente vai evoluindo nesse suporte. Algumas medicações, elas são usadas a nível de teste para ver a resposta individual mesmo de cada paciente. Como por exemplo a bombinha que você falou, né? O broncodilatador, ele pode ser feito como teste. Algumas crianças respondem bem, outras não. O corticoide é muito utilizado, mas estudos atuais mostram que não tem tanta efetividade, né? Que é o corticoide sistêmico. E basicamente esses são os principais medicamentos. A nível preventivo, né, agora surgiu a vacina, que as gestantes podem receber. A partir da 32ª semana, ela pode receber a vacina para proteger o bebê nesses primeiros meses de vida, que são os meses que a doença tende a ser mais grave, né? E o ideal é que essa gestante ela receba a vacina até mais ou menos 12 dias, 2 semanas ali antes do bebê nascer, para realmente ter essa proteção. Muito importante. E qual o tempo do tratamento, doutora? Tem, por exemplo, tratamento ali de 7 dias, 1 semana ou leva mais tempo? Geralmente a média é uns 8 dias. E é importante seguir, porque se não fizer o tratamento corretamente, depois pode voltar mais forte? Ou... Ela pode ter complicações. Né? Então, se não fazer o tratamento corretamente, como a criança tem todo esse esforço, ela pode ter complicações ali de insuficiência respiratória e também pode ter complicações de uma pneumonia secundária, né? Baixou a imunidade e uma bactéria oportunista se desenvolver ali e fazer uma pneumonia bacteriana secundária àquela infecção viral. E é possível pegar mais de uma vez? É possível. Como eu falei, né, tem vários vírus que podem causar, né, a bronquiolite. Então, sim, é possível pegar mais de uma vez. E como que a gente pode prevenir? Lógico, agora que você falou, tem a vacina para gestante, mas, por exemplo, a criança, como que eu posso proteger ela? Essa proteção, ela é muito importante, né, porque a vacina, ela protege contra o vírus sincicial respiratório, mas tem outros vírus, né, como eu falei, que podem causar. Então, esses ela não protege. Então, é super importante essa proteção. Eu tenho, assim, até uma experiência pessoal. Meu filho, com 11 meses de vida, ele teve bronquiolite. Na época, a gente morava em São Paulo e ele precisou ficar internado. E em São Paulo, é de costume fazer um painel viral, que aí vai detectar quais são os vírus que a criança está contaminada, né? Então, o painel viral do meu filho não tinha vírus sincicial respiratório. E ele precisou de internação, ele ficou grave, precisou de suporte de oxigênio e tudo. E assim, esse momento, né, para mim foi bem decisivo para uma mudança mesmo, assim, na minha visão e no meu cuidado com a questão da imunidade. E foi quando eu comecei a me aprofundar mais nessa área. E assim, a prevenção, ela vem desde a gestação. Então, assim, na gestação, essa mãe vai se preparar para a melhor saúde do filho com a alimentação que ela vai levar, com a suplementação das vitaminas que ela vai fazer durante essa gestação. Inclusive, tem muitos estudos novos saindo, mostrando que o índice de vitamina D da mãe na gestação ele está totalmente relacionado com quadros graves de bronquiolite em bebês. Então, a mãe que atinge níveis de vitamina D acima de 50, ela protege o bebê dela contra quadros graves de bronquiolite. E aí é uma proteção que ela vai também para outras infecções e não só o sincicial respiratório, né? Então, se a gente for pensar, ela é uma proteção, às vezes, até mais importante do que a própria vacina, porque ela vai proteger a saúde global, né, dessa criança e da mãe também. Né? Então, assim, o tabagismo, ele é um risco muito grande de a gente ver que também tem muitos estudos mostrando que o tabagismo passivo do bebê e o tabagismo da gestante,
ele também pode causar, né, complicações e quadros mais graves de bronquiolite. Outras vitaminas que são também essenciais para essa imunidade é a vitamina A, o zinco, eles também estão muito relacionados. E outros cuidados que a gente deve ter com os bebês, principalmente esses pequenininhos, é o contato, né? Então eles ainda têm imunidade muito baixa. Então, o contato com crianças com sintomáticas ou ambientes fechados, aglomerações, ambientes com muitas pessoas, esse tipo de ambiente deve realmente ser evitado para levar bebês pequenos. E esse tempo que a gente está no outono, né? Daqui a pouco a gente vai para o inverno. Influencia? Sim, geralmente a doença bronquiolite ela tem essa sazonalidade, né? Então ela inicia justamente nessa fase que é a que tem os surtos, né? Eles vêm no outono e inverno. Então aí cuidar mais da proteção também, pôr uma roupinha, uma meinha no pé. Minha mãe sempre fala, criança odeia meia no pé, então tem que pôr uma meinha no pé, tem que proteger, né? Com certeza. E esse acompanhamento da criança, dessa imunidade também, de não deixar em locais fechados, evitar sair à noite ou tranquilo, levar desde que esteja bem agasalhado? A criança, em geral, ela costuma ter, sim, uma sensibilidade maior à mudança de temperatura, né, ao frio. Mas, assim, a gente também não tem como super proteger essa criança e não deixar ela lidar com essas adversidades, né? Essa adaptação é importante, tanto que a gente vê, né, eu não sei se você já viu, mas nos países nórdicos, eles têm muito hábito de levar o bebê para o ambiente externo, mesmo dias que estão nevando, né, para gerar essa adaptação imunológica. Porque a criança, ela, nessa fase também, ela tem muita plasticidade, que é essa capacidade de se reorganizar, de se adaptar, e isso é essencial para ela desenvolver uma imunidade adaptativa, uma imunidade mais robusta. Com certeza. Pessoal, Michele Miak está falando aqui que o nosso tempo acabou. Passou muito rápido. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Minas, viu? Por ajudar a gente a entender o que é bronquiolite, como se proteger. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Júlia. Agradeço muito a oportunidade. E, né, uma coisa que eu não falei, mas que eu acho importante falar aqui, né, ter essa oportunidade de falar para todos, é que além de suplementação, homeopatia, as pessoas deveriam buscar mais, porque é um tratamento muito seguro, eficaz e que vai trazer uma imunidade muito fortalecida para as crianças. E ela tem medicamentos para adquirir essa imunidade, mas também medicamentos para tratar quadros agudos, com resultado muito bom.